Já tivemos invasão alienígena e apocalipse zumbi, mas o que fazer quando areias assassinas decidem colonizar a Terra? Oi pessoal, eu sou a Yasmin do Ler Imaginário, estamos de volta com mais uma vídeo resenha aqui no canal. A vídeo de resenha de hoje, ela faz parte de um especial que está ocorrendo no site, que é o Especial Terror, que consiste em indicar livros, né, desse gênero um pouco mais assustador com o público que vem crescendo aqui no Brasil. E o livro escolhido para sair essa vídeo resenha é A Colônia, do Ezequiel Bone. É um lançamento da Suma de Letras Brasil. É uma nova cara que a Suma está tentando trazer para o selo dela, que é uma cara um pouco mais sci-fi, um pouco mais terror. E esse livro é simplesmente incrível, apesar de ser o primeiro livro de uma trilogia. Ele tem alguns pontos ruins, porque é o primeiro livro de uma trilogia, então a história é um pouco mais parada, é introdutória. Mas é um livro muito bom, é um livro que superou minhas expectativas. Mesmo eu tendo medo de aranha, e eu tendo às vezes que parar a história por momentos muito drashes que aconteceram, é uma história fantástica que faz você querer ler e querer a continuação para saber o que vai acontecer. O livro, o que acontece? No começo do livro tem uma invasão. Acontece uma bomba, cai uma bomba atômica na China. E ninguém sabe por que caiu aquela bomba atômica na China. Até então o governo chinês fala que a bomba atômica caiu num treinamento de exército que deu errado. Ela simplesmente despencou do avião e caiu e matou um monte de gente numa província chinesa. Mas, apesar dessa bomba ter caído na China, começa a acontecer coisas estranhas em várias outras partes do mundo, como Peru e Índia. E aí o governo dos Estados Unidos ficou assustado, porque tem gente morrendo por um manto negro. O que é esse manto negro? Até que de repente eles descobrem que esse manto negro na verdade é um ataque de aranhas que comem pessoas, sangue e tudo mais. É uma coisa bem grotesca. E eles precisam agir antes que essas aranhas cheguem nos Estados Unidos. Como é uma introdução, a gente vê como as aranhas vão atacar, como elas vão chegar nos lugares e o que elas são. Não passa muito disso, mas apesar de ser bem uma introdução, a história é muito, muito, muito boa. Ela te prende e é uma história curta, tem menos de 300 páginas, então você vai lendo, você consegue ler esse livro num dia. Esse livro, ele tem 6 principais histórias e são vários pontos de vista diferentes. Uma coisa que eu achei bem legal, porque nós não focamos só nos Estados Unidos, apesar da principal história ser nos Estados Unidos, mas nós vemos China, nós vemos Índia, nós vemos Peru, nós vemos citação até do Rio de Janeiro, e nós temos vários outros locais que estão acontecendo essa mesma invasão. Então, nós temos várias histórias com vários personagens diferentes, vários pontos de vista, mas eu considerei 5 histórias principais. Nós temos a história do Manny e da Steph, que é o presidente dos Estados Unidos e seu assessor. Nós temos a Melanie, que é uma doutora em estudar aranhas. E temos também o Mike, que ele é um agente da FBI de Minneapolis. A Queen, que ela é uma soldada e ela é mandada para esses campos dos Estados Unidos. Nós temos o Morgan e o Espingarda, que são 2 pessoas que foram morar numa cidadinha super pequena nos Estados Unidos chamada Desperation. Nós temos a Ted, que é uma jornalista da CNN. Ela é uma incógnita porque ela tem alguns pontos de vista na história e ela tem uma inteligência que eu acho que no segundo livro vai ser muito utilizada. O livro começa com o ponto de vista do Peru. E isso é muito legal porque o autor ele não se foca em só personagem, ele se foca em vários personagens e vai contando essa história com vários outros pontos de vista. Uma coisa que eu achei bem interessante com esses vários pontos de vista aí que muitos autores erram é que todas as histórias se unem de uma forma incrível, maravilhosa e perfeita no final, que você fica, uau, como ele conseguiu fazer isso. Como eu comentei, A Colônia é o primeiro livro de uma trilogia e esse primeiro livro ele é muito bom, você vai querer a continuação. Eu acho que o segundo livro será lançado ano que vem aqui no Brasil. Ele já foi lançado nos Estados Unidos. Então, cria aquela expectativa. É uma história muito boa. E o Ezequiel, ele tem uma forma de escrita que, apesar de alguns momentos ser ruim, esses vários pontos de vista, porque você quer se focar numa história para você entender o que está acontecendo. Por exemplo, tá acontecendo alguma coisa na universidade com a Melanie. Aí você quer entender o que tá acontecendo com aquelas aranhas. Aí do nada ele mostra um ponto de vista da Escócia. E você fala, não moço, volta pra lá. Demora vários capítulos pra voltar pra lá. Apesar
momentos ruins, né, da história, esses momentos que você fica curioso, é uma história super rápida de ler, porque você quer passar aquele capítulo que... Pra voltar no capítulo que estava focado nos estudos das aranhas. Então tem aquele balanceamento que faz você ler ainda mais rápido esse livro. Então, como eu estava comentando, esse livro, por ser uma trilogia, é um livro muito bom. Eu super indico. Ele é um livro para quem gosta desse gênero, porque o autor ele é bem descritivo, bem descritivo mesmo. Ele mostra, ele fala sobre como as aranhas são, como elas comem, como elas se alimentam, e você imagina aquilo e é nojento. E eu fiquei com medo de coisas encostarem em mim quando eu tava lendo essa história. É isso que eu vim falar. Esse livro com certeza é 4 estrelas. Eu só não dou 5 por conta da questão dos capítulos que cortam os momentos que eu gostei. Mas são 4 estrelas dadas sem nenhuma dor de cabeça. É um livro muito bom. É um livro que pode surpreender na continuação e que eu espero um grande final. Porque é uma história que é diferente do que eu já imaginava. Eu já vi histórias de aranhas, assassinas e tudo mais, até filmes da década de 90, que são clássicos. Mas eu nunca tinha visto uma história como essa, como se fosse umas aranhas com inteligência, sabe? Uma mistura de aranha zumbi com extraterrestre, sabe? É bem interessante ver essa junção. É isso, fico por aqui para essa semana. Semana que vem tem mais um vídeo, mais uma vídeo resenha. Se inscrevam no canal, comentem, curtam, falam, indiquem livros pro terror, especial terror, gente. A gente adora indicação. Beijinhos e até a próxima. Tchau!